Olá, galerinha linda do meu coração! Estamos aqui para mais uma aulinha de gramática, agora para falar um pouquinho sobre regência. Regência, gente, é um conteúdo mega importante, por quê? Porque regência vai voltar a muita coisa que a gente já viu. Quando alguém cobra regência numa prova de vestibular, está cobrando, olha só, transitividade verbal. Consegue cobrar também o uso de pronomes. Consegue cobrar também o uso do acento grave. Olha só, cobra pronome, cobra acento grave, cobra transitividade, tudo numa parte da gramática chamada regência verbal. Ou regência nominal, mas para o caso da aula de agora, regência verbal. O que seria regência verbal, gente? Regência verbal é a relação entre um verbo e o seu complemento, certo, gente? É a relação estabelecida entre um verbo e um complemento. Como assim a relação estabelecida entre eles, professora? Olha só, você olha para o verbo, então você pega o verbo na frase, ela confia. Você pegou o verbo e você verifica a relação existente entre esse verbo e o complemento. Se vem regido de preposição, se vem sem preposição, se pede um complemento, se não pede um complemento, tá? Então olha só, confia. Faz a regrinha do esqueleto aqui com a tia Kelly. Quem confia, confia em algo. Quem confia, confia em alguém. Isso quer dizer, gente, que o verbo confiar, ele é um verbo transitivo e indireto regido pela preposição em, certo? Regido pela preposição em. Então, quem confia, confia em. Logo, o que vem depois do verbo confiar tem que trazer esta preposição. Ó, no namorado, em mais o no. Confia no namorado, certo? Ela foi ao colégio. Você pega o verbo e verifica a transitividade desse verbo. Gente, quem vai, vai, certo? Quem vai, vai. É verbo intransitivo. Porém, nós sabemos que verbos intransitivos, eles não pedem complementos, objeto direto e indireto, esses complementos necessários, ok? Eles pedem muitas vezes um complemento chamado de quê, gente? De adjunto. Então, é a perguntinha do curioso. Ele foi? Aonde? Com quem? Por quê? Quando? Como? Certo? É a perguntinha que vai trazer o que, gente? Um advérbio, uma locução adverbial, ok? Então a gente sabe que o verbo ir ele é verbo intransitivo. Porém, quando se trata de regência, gente, quem confia, quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o que vem depois do verbo, olha só o termo regido. O termo regido, que é este complemento, ele tem que acompanhar a preposição a. Quem vai, vai a. Por isso que nós dizemos que é inadequado quando alguém escreve, quando alguém fala, eu vou no colégio. Eu fui no colégio. Eu cheguei no colégio. Por quê? Porque quem chega, chega a algum lugar. Eu cheguei ao colégio. Quem vai, vai a algum lugar. Certo, gente? Então, olha só como isso aparece também como marca de oralidade, o erro, a forma inadequada. Por isso que vestibulares e concursos adoram isso aqui. Porque há uma diferença entre o modo de falar, entre a prática, certo? E a escrita, a norma padrão, aquilo considerado como correto para a gramática, ok? Aquele que segue a regra. Então, obedecer, ó, ela obedece às leis. Quem obedece, obedece a algo, a alguém. É verbo transitivo indireto, gente, regido pela preposição a, certo? Então, o que vem depois tem que ter preposição. Aí, olha que interessante, como é o casamento perfeito aqui entre regência e crase, o acento grave, tá? Lei, ó, lei é uma palavra feminina, certo? A lei, as leis. Como eu tenho a preposição a mais o a artigo, juntei, olha só, e resultou no acento grave, certo? Aqui, ela namora João, verbo namorar, ó. Quem namora, namora alguém. Então, se quem namora, namora alguém, eu tenho um verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto, gente, ele não é regido por preposição. Quem namora, namora alguém. Não pediu preposição. Se não pede preposição, gente, o que vem depois, o termo regido aqui, ó, não pode aparecer com preposição. Ô professora, mas já ouvi muitas pessoas dizerem
Ele namora com Maria, ela namora com João. Com quem você namora? Sim, esta é uma forma bastante corriqueira, né, na oralidade, porém é inadequada à norma padrão. Ok, gente? É errado, gramaticalmente errado ou inadequado, tá? Então, quando a gente fala de regência verbal, nós estamos falando do termo regente, do verbo verbal, certo? E do complemento, do que vem depois, vem com preposição ou sem preposição. E aí, gente, existem alguns verbos, claro, já nasceram assim com a preposição, já nasceram sem preposição, tá? Por exemplo, quem gosta, gosta de. Quem compra algo, já nasce sem preposição, já nasce com preposição. Porém, gente, existem alguns verbos que são chamados de verbos especiais. Quem são esses verbos especiais aqui? São aqueles verbos que têm mais de uma semântica, têm mais sentidos. E a partir do momento que ele tem mais sentidos, que ele possui mais sentidos, ele possui mais de uma regência. Para evitar o que, gente? A ambiguidade, né? Então, se o verbo adquire mais de um sentido, é um verbo polissêmico, ele adquire mais de um sentido em determinados contextos, ele vai adquirir também mais de uma regência. Então, preste atenção aqui porque são esses verbos que mais aparecem nas provas, tá? O verbo aspirar, por exemplo. O verbo aspirar pode ser usado no sentido de respirar, sorver, certo? E aí, gente, ele é verbo transitivo direto. O que isso quer dizer? Quer dizer que este verbo ele não pode vir acompanhado de preposição, tá? Então, ó, o rapaz aspirava o doce perfume. Aspirar aqui está no sentido de respirar. No sentido de respirar é transitivo direto, ou seja, não pode aparecer com preposição, tá? Porém, ele pode aparecer com sentido de desejar, almejar. No sentido de desejar, almejar, ele é verbo transitivo indireto. Quem aspira, aspira a algo. Olha só, ele vem regido pela preposição a. E aí, muita atenção, tá? Muita atenção aqui. Porque o verbo desejar, ele é um verbo transitivo direto. Quem deseja, deseja algo. Mas quem aspira, no sentido de desejar, aspira a algo, tá, gente? Então, olha só. O rapaz aspirava a um emprego. O rapaz aspirava a um novo emprego. Ele desejava um emprego, certo? Então, aspirar está no sentido de desejar, ele pede o que, gente? Preposição. Professora, mas não veio com acento grave? Claro que não, né, gente? Não é sempre que a preposição a vai receber um acento grave. Só leva acento grave se for a junção do a, preposição, mais o a, artigo. Neste caso aqui, vocês estão vendo que a palavra é uma palavra masculina. Já existe um artigo aqui, então eu não tenho como fazer essa junção, essa fusão, tá? Só apareceu então o que aqui? A preposição, certo? O verbo visar, ele é amiguinho do verbo aspirar, tá, gente? Olha só o verbo visar. Ele pode ser utilizado no sentido de mirar, olhar, e aí ele é verbo transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição. No sentido de assinar, também verbo transitivo direto, sem preposição, gente. Ou no sentido de desejar, sinônimo de aspirar, tá? Desejar, ele vai ser o que? Verbo transitivo indireto, ou seja, quem visa, no sentido de desejar, visa a algo. E aí, atenção novamente, desejar é verbo transitivo direto, mas os verbos desejar e aspirar no sentido de desejar são transitivos indiretos, regidos pela preposição a. Olha só, o jogador visou o gol e chutou. Visou o gol, ele mirou e chutou, ok? Agora, o jogador visou ao troféu, ele desejou. Olha a preposição aqui, gente, ó. Passa a ser verbo transitivo indireto, regido pela preposição, ok? Então, muita atenção, porque quem manda aqui é o sentido. Se estiver no sentido de desejar, pede a preposição a. Se não estiver no sentido de desejar, se for no sentido de mirar, de assinar, o diretor visou o cheque. Ele assinou o cheque, ok? Verbo transitivo direto, ok? E o verbo assistir, o queridinho aí das provas, gente, o queridinho das provas. O verbo assistir também, ele é polissêmico, ó, dependendo do contexto, ele pode adquirir um sentido. Ele pode ser utilizado no sentido de ver.
E aí, no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, ó, quem assiste no sentido de ver, assiste a algo. Mais uma vez, atenção. O verbo ver é verbo transitivo direto. Quem vê, vê algo. Mas quem assiste no sentido de ver, assiste a algo. Estão vendo a diferença? Por que que muita gente confunde e muita gente usa equivocadamente, tá? No sentido de ajudar, gente, atenção, atenção. No sentido de ajudar, ele pode ser transitivo, indireto ou transitivo direto. Aí depende do contexto. Se houver uma ambiguidade, ou seja, se eu puder interpretar como no sentido de ajudar ou no sentido de ver, é melhor eu retirar a preposição e deixar como transitivo direto no sentido de ajudar, tá? Então os gramáticos eles trazem como podendo ser utilizado de uma forma ou de outra, certo? Bem, no sentido de favorecer, caber, ele é verbo transitivo indireto, também regido pela preposição a. No sentido de morar, residir, gente, ele é verbo intransitivo. Aí você sabe que quem mora, mora. Então, quem assiste no sentido de morar, assiste. Porém, a gente sabe que quem mora, mora em algum lugar. Olha o advérbio aparecendo aí como termo regido, certo? Quem mora, mora em algum lugar. Então, quem assiste no sentido de morar, também assiste em algum lugar. Ele vai ser regido pela preposição em, tá? Então, olha só. A criança assistiu ao filme. Assistir aqui está no sentido de ver. Se está no sentido de ver, a gente sabe que ele é verbo transitivo indireto, ou seja, ele pede preposição. Então, dizer a criança assistiu o filme ou vamos assistir o filme, vamos assistir o jogo. Quem assiste, assiste a. Então, não é vamos assistir o jogo, é vamos assistir ao jogo. Vamos assistir ao filme, certo? Se fosse a novela, gente, ó, se fosse novela, a palavra feminina, teria que ter o quê? Acento grave, muito bem. Aqui, ele assistiu a criança que caíra, ó, ele assistiu a criança que caíra. Assistir aqui pode ser no sentido de ajudar, não pode? Se eu quiser utilizar aqui no sentido de ajudar, olha só, no sentido de ajudar, eu posso utilizar como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Só que se eu colocar como verbo transitivo indireto, gente, ele assistiu a criança que caíra, não ficaria polissêmica? Eu não poderia dizer que ele, ou ambígua, né? Ambíguo aqui, eu não poderia dizer que ele viu a criança que caíra, ele simplesmente viu, ou ele ajudou a criança que caíra. Então, para evitar essa ambiguidade, esse duplo sentido, o que a gente faz? A gente deixa ele como verbo transitivo direto, ou seja, sem a preposição, por isso sem o acento grave, tá? Por quê? Se eu deixá-lo como verbo transitivo indireto, ele poderá ter esse duplo sentido, certo? Agora, numa outra situação, é claro, se você está analisando uma frase e aparecer com acento grave, simplesmente questionando se está certa ou errada, você vai dizer que sim, que se está certa, porque pode ser utilizado com preposição ou sem preposição, ok? No sentido de favorecer, ó, a razão de gabar-se assiste ao dono da loja. Assiste, favorece, cabe, pertence, verbo transitivo indireto regido pela preposição a, tá aqui, ó. Eu já assisti em Curitiba, assistir no sentido de morar, verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo, gente, ó, lembra que o intransitivo ele não pede um complemento obrigatório, necessário, mas ele vai pedir um complemento chamado de adjunto adverbial, ou seja, vem um advérbio, neste caso um advérbio de lugar. Quem assiste, assiste em algum lugar, ele acaba sendo regido também por uma preposição, ó, a preposição em, certo? Então, o termo regido, ele é regido pela preposição em. Atenção, atenção aqui. Tá? Por que eu coloquei esses três verbos, né, juntinhos? Porque eles são muito, muito especiais. No sentido de que estes três verbos, por serem ora transitivos diretos, ora transitivos indiretos, eles trazem geralmente o objeto indireto, gente, ó, como sendo uma coisa, tá? Então, ó, o rapaz aspirava a um emprego, coisa. Ele aspirava, ele visou ao troféu, coisa. A criança assistiu ao filme, coisa. O que acontece, gente? Há muitas provas e há muitas situações de uso de escrita
em que nós queremos substituir esse ao troféu, por exemplo, por um pronome oblíquo, tá? Então eu quero substituir ao troféu. Já usei muito no meu texto troféu, troféu, troféu. Quero substituir por um pronome oblíquo. O troféu é ele, certo? Ele. Troféu é ele. Ele eu substituo por quem, gente? Ele eu substituo por o. Mas atenção, aqui não é o troféu. Aqui é ao troféu, é a ele. E a ele eu substituo por quem, gente? Eu substituo por lhe, certo? Então, pela lógica, o que eu faria aqui? Eu diria, o jogador visou-lhe e chutou. Não seria assim? Opa! O jogador visou-lhe. É esta construção aqui, tá? Visou-lhe. Muito bem. Porém, gente, este lhe aqui, ó, ele só pode ser utilizado para substituir num texto, num contexto, palavras relacionadas a pessoas. Então, se fosse a criança, o jogador, o homem, o namorado, o rapaz. Como aqui eu tenho troféu e troféu é coisa, eu não posso usar o lhe para substituir, tá? Então, grava aí, anota aí, destaca aí. Lhe é um pronome oblíquo usado somente para substituir pessoas dentro de um texto, tá? Quando aparecer coisa, eu não posso usar o lhe. Então, neste caso, professora, como é que ficaria? O jogador visou ao troféu, o jogador visou a ele e ponto, não posso usar o lhe. Da mesma forma aqui, ó, a criança assistiu ao filme, a criança assistiu a ele. Posso usar o lhe, professora? Não, a criança lhe assistiu? Não, porque filme é o que, gente? Coisa. E o lhe só pode ser utilizado para pessoa. Então, muita atenção. Porque muitas vezes, como eu falei no início da aula, a regência ela é cobrada a partir do uso dos pronomes também. Então, você deve substituir a expressão destacada por um pronome oblíquo. E aí, é claro, se o objeto, se o termo regido vier sem preposição, este pronome oblíquo tem que ser o, a, por exemplo, que é aquele que substitui o objeto direto. Se o termo regido vier com preposição, aí é claro, né? A preposição a ele, a ela, relacionado a pessoas, você usa o lhe, substitui pelo lhe. Por exemplo, aqui, ó, ela obedece às leis, coisa, não posso substituir por lhe. Então ficaria, ela obedece a elas, ok? Mas se fosse, ela obedece aos pais. Ela obedece aos pais, pessoa. Então eu diria, ela lhes obedece ou ela obedece-lhes. Poderia substituir, certo, gente? Então, quando se fala de regência, tem-se que ter uma atenção redobrada aí para as questões. Por quê, gente? É um conteúdo que muito cai e que envolve outros conteúdos gramaticais, tá certo? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau e até a próxima aula.